parte de uma série de 4 vídeos que trará para discussão o Desenho Universal para a Aprendizagem, o DUA, um tema que fez parte do Seminário Avançado de Processos Educacionais e Inclusão, ministrado pela professora doutora Cláudia Alquati Bisol no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul, no ano de 2021. Abordaremos nesse vídeo princípios e aspectos importantes a serem considerados para o planejamento de práticas pedagógicas com foco no DUA. E o texto que vai embasar nossa discussão é a tese de doutorado de Amália Rebouças de Paiva e Oliveira, intitulada como Desenho Universal para a Aprendizagem na Educação Física, Contribuições de uma Formação Continuada sob a Ótica Reflexiva. Eu sou Gislaine Zanotto Reck, mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Sou professora de Educação Física e atuo com as turmas dos anos finais do ensino fundamental na rede pública. Eu me chamo Daniela Pelissari, mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Sou professora de Matemática e atuo com as turmas finais do ensino fundamental na rede privada. Este é o quarto e último vídeo sobre o DUA. Nele vamos destacar aspectos relacionados ao planejamento e formas práticas de auxiliar o professor a implementá-lo em suas aulas. O que é o DUA, então? É o Desenho Universal para a Aprendizagem. Esse conceito é inspirado no Desenho Universal da Arquitetura, que prevê a acessibilidade de tudo para todos, levando em consideração ambientes, produtos e serviços. Então, pensar o Desenho Universal para a Aprendizagem prevê que o professor elabore as suas aulas possibilitando a aprendizagem para a maior parte de seus estudantes, prevendo barreiras que possam surgir. Este mapa de palavras surge das discussões que nós fizemos durante o seminário. Então, o DUA está relacionado com flexibilidade, estratégias, afetividade, entre outras palavras principais relacionadas a este conceito. E o DUA, ele tem alguns princípios que foram criados pela base da neurociência e a relação que ela possui com as redes de aprendizagem. E esses 3 princípios, eles têm por finalidade orientar o planejamento e a prática do professor, visando uma atividade mais inclusiva. Então, ao compreender o cérebro e o seu funcionamento, o DUA considera que cada indivíduo vai aprender de uma determinada maneira, e assim é possível disponibilizar um ensino mais democrático e acessível. Então, como primeiro princípio, nós temos o engajamento. Então, é pensar em como promover o engajamento dos alunos na atividade e também como manter o interesse deles. Então, o professor deve pensar estratégias que ele possa utilizar para motivar os educandos a participarem da aprendizagem. Então, ele se relaciona às redes afetivas dos estudantes, em assimilar o porquê dessa aprendizagem. E em seguida nós temos o segundo princípio, que é o da representação. Então é pensar em como apresentar a informação aos estudantes. Então nesse princípio o aluno deve reconhecer o que da aprendizagem. Então é bastante importante que o professor pense como apresentar a informação e os conteúdos em maneiras diversas. E, por fim, nós temos o terceiro princípio, que é a ação e expressão. Esse princípio, ele orienta os professores a auxiliarem os alunos a processarem e organizarem aquilo que foi aprendido. Então, dessa maneira, o estudante pode expressar aquilo que ele aprendeu em determinada tarefa. Então, refere-se ao como da aprendizagem. Também é importante destacar que, nesse princípio, a flexibilidade é fundamental para que esse estudante possa expressar e ressignificar a sua aprendizagem. Outro aspecto importante é que esses 3 princípios seguem nessa sequência: o primeiro, engajamento, o segundo, representação, e o terceiro, ação e expressão. E agora acho que a Dani vai falar um pouquinho mais sobre exemplos mais práticos
de como relacionar esses 3 princípios com a nossa prática pedagógica. Então, resumidamente, o planejamento com o DUA, ele vai envolver muitas opções, possibilidades para os estudantes. Quanto mais recursos o professor utilizar nessa perspectiva, mais alunos vão ter acesso ao que está sendo trabalhado. Então, para motivar os estudantes, para engajá-los na perspectiva do primeiro princípio, então o professor deve buscar algumas estratégias que motivem. Ele pode fazer uma pesquisa prévia com os alunos para saber o que eles já sabem e o que eles têm curiosidade em aprender sobre aquele assunto. Ele pode propor desafios para atrair os estudantes. Ele pode dar opções de escolha para os estudantes e fazer um planejamento colaborativo. Ele pode contar histórias, trazer imagens, aulas práticas e fazer o uso das tecnologias, entre outras estratégias. No segundo princípio, que é o princípio da representação, então é o momento em que o professor vai mostrar o que ele vai trabalhar e vai construir alguns conceitos e alguns conhecimentos com os estudantes. Então, alguns exemplos de estratégia para essa construção podem ser rodas de conversa, informações visuais, auditivas, escritas ou em forma de desenho, construção de materiais junto com os alunos e até mesmo em parceria com outros professores de maneira interdisciplinar, apresentar o conteúdo com narrativas, utilizar estruturas físicas diferentes da sala de aula, trabalhar com recursos de diversas cores, diversos tamanhos, utilizar cartazes, enfim, de várias formas, que ele pode ir abordando as suas aulas. E por fim, então vai ser o momento do aluno agir e expressar o que ele aprendeu a partir dessa aula. Então, para que o aluno possa se expressar, o professor ele pode questionar como o aluno prefere se expressar, ou ele pode observar como o aluno se expressa durante a sua explicação, durante a realização de tarefas, para também trazer isso para a parte de ação e expressão. Ele pode oferecer ao aluno a elaboração de cartazes, de desenhos, de mímicas, de explicação oral, texto escrito, roda de conversa, debate. Então, são várias as possibilidades. E é importante destacar que no princípio de ação e expressão, o aluno ele deve ter a possibilidade de fazer essa escolha. Então, o professor ele oferece as possibilidades, mas o aluno que faz essa escolha em como ele vai se expressar. E agora, para exemplificar um pouquinho mais como esse planejamento, seguindo os princípios do DUA, ocorre na prática, nós vamos trazer alguns exemplos relacionados às nossas áreas. Então, aqui é um exemplo de uma atividade na perspectiva do DUA, seguindo os 3 princípios, numa aula de educação física. Então, uma atividade para alunos de 5 anos, seria o pebolim humano com as mãos, e o objetivo, então, dessa atividade seria proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar movimentos corporais, além da interação, cooperação e a inclusão de todos. Então, como engajamento, o professor pode utilizar o recurso da narrativa de uma história e trabalhar com esse simbólico dos alunos para envolver eles dentro dessa atividade já de início. Então, por exemplo, nessa situação, ele pode trazer que em um reino muito distante existia um time de futebol e que quando as pessoas jogavam, ficavam extremamente felizes, mas nesse reino havia uma bruxa e ela odiava ver toda essa felicidade. Certo dia, então, ela lançou uma maldição. E assim o professor vai desenvolvendo essa narrativa e percebendo também como os alunos vão se portando. Então, é importante também essa sensibilidade do professor para perceber aonde talvez modificar para conseguir atrair esse aluno, criar algum vínculo do aluno com a atividade, que seria o passo inicial para que o DUA dê certo na prática. E em seguida, nós temos então o princípio da representação, que seria a explicação verbal da atividade,
podendo utilizar também recursos como o jogo numa mesa, explanando isso, ou talvez levando um quadro, uma lousa pequena para a própria quadra, ou até mesmo no chão, com giz, fazendo essa abordagem, porque o DUA ele traz essa ideia de fornecer opções diversas, não ficar sempre na mesma abordagem, da mesma forma, na mesma estratégia. E por último, então, como ação e expressão, os alunos poderiam criar desenhos apresentando para a turma aquilo que eles aprenderam, como ou talvez contando uma história dessa prática, talvez criando um novo fim para aquela narrativa que o professor iniciou. Então, são várias possibilidades. E o mais importante é essa questão da diversidade, seja de recursos, de estratégias e de formas de abordagem, para que assim, de fato, a aprendizagem ela seja acessível a todos. Também cabe destacar que não precisa serem construídos materiais diferentes para abordar essas estratégias. Então, dá para utilizar aquilo que já se tem na escola, mas sendo bastante criativo na forma dessa abordagem. E outro aspecto importante que às vezes ocorre nas aulas de educação física é que o tempo ele, talvez não consiga ser utilizado para todos os princípios na mesma aula. Então, o professor pode também fazer a opção de escolher trabalhar um princípio por aula, ou também conversar com outros professores e fazer um trabalho colaborativo, talvez iniciar o princípio do engajamento numa aula de arte, enfim, são inúmeras possibilidades para conseguir aplicar o DUA dentro da nossa prática pedagógica. E agora vamos para o exemplo da matemática. Bom, então a área da matemática ela tem muitas particularidades, ela envolve muito a abstração, né, o pensamento abstrato, mas para trabalhar na perspectiva do DUA, é importante sempre utilizar recursos que vão além da explicação do professor e de uma aula transmissiva. Então, por exemplo, né, eu trago como exemplo de atividade uma aula sobre frações, que se trabalha pelo sexto ou sétimo ano do ensino fundamental. Então, se o objetivo da aula é possibilitar e tornar compreensível para os alunos o conceito da fração como sendo a parte de um todo, então, na perspectiva do DUA, o princípio do engajamento ele pode ser feito por meio de situações concretas que desafiem os estudantes, como, por exemplo, dividir uma pizza entre eles, dividir uma barra de chocolate, algo que venha do seu dia a dia. Para a apresentação do conteúdo, além da explicação do professor, pode-se utilizar recursos com materiais manipuláveis, explicações verbais, explicações escritas, vídeos, ilustrações, animações, todas para que o aluno perceba como ocorre, né, a formação desse conceito, né, e que se aproprie dele. Por fim, para que o aluno possa expressar o que ele compreendeu, então ele pode fazer uso da verbalização, de representar por meio de desenhos, de escritas utilizando símbolos matemáticos, e aí ele já vai indo para a parte da abstração mesmo, né? Mas antes dele chegar nessa etapa, ele precisa passar por outras etapas. Então, o professor não precisa, como a Gislaine comentou, trazer algo novo. Ele pode utilizar algo que ele tenha no dia a dia, ele pode elaborar, por exemplo, para trabalhar as frações, uma folha recortada, um desenho recortado. Então, algo que mobilize e que, ao mesmo tempo, seja aplicável dentro do que se está sendo trabalhado. E também, né, Dani, nós trouxemos aqui exemplos da nossa área, mas que também podem ser utilizados em qualquer outro conteúdo, outra área. O importante, né, é fazer essa diversidade de abordagens. Então, os exemplos também que a Dani trouxe podem ser utilizados em outras turmas também dos anos iniciais, do ensino médio, que possibilite que os alunos se sintam tenham essa aprendizagem muito acessível. Então, esse é o grande foco do DUA e por isso que ele é tão significativo dentro do ambiente escolar. Bom, então,
finalizando o nosso vídeo, de maneira sucinta, a gente traz que ao planejar o DUA, deve-se pensar em possibilidades para trabalhar um conteúdo, inúmeras possibilidades, e a comunicação e a avaliação, elas devem ocorrer também de diversas formas. Então, esse foi o nosso vídeo, trazendo a questão um pouquinho mais prática do DUA. Esperamos que vocês tenham gostado deste e dos outros vídeos da série e que possamos ter contribuído um pouquinho com a sua prática pedagógica. Até mais! Até logo!